Gente, cadê o noivo? Eu não sei. E por que tem um tigre no banheiro? Também não sei. E por que tem um bebê aqui dentro? Rapaz, acho melhor eu começar o vídeo e descobrir o que aconteceu. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs que eles serão sorteados um por um na minha lista, e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado no meu canal. E lembrando a todos vocês que gostam de DVDs, menus, colecionam DVDs originais ou simplesmente amam o cinema, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, que é muito importante, gente. Bom, o DVD sorteado de hoje é uma das comédias mais conhecidas dos anos 2000. Uma despedida de solteiro, 4 amigos, uma noite completamente fora de controle e no dia seguinte ninguém lembra de absolutamente nada. Porque o DVD sorteado de hoje é... Se Beber, Não Case. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar pra ele. Até que enfim ele foi sorteado, né? Porque tem gente aqui no canal, quem é inscrito, queria tanto esse DVD, e eu falei, quando for sorteado eu vou mostrar o DVD, e chegou o primeiro filme. Então, bora falar um pouquinho desse filme. O filme Se Beber Não Case ele foi lançado em 2009. O título original aqui é The Hangover, ou A Ressaca. E o filme ele foi dirigido por Todd Phillips. Tem vários filmes aí no lado que ele fez, tá? E a história aqui acompanha 4 amigos que viajam para Las Vegas para comemorar a despedida de solteiro de Doug. O Phil, Stu, Alan e Doug chegam à cidade preparados para uma noite inesquecível. E realmente conseguem. O problema é que eles não conseguem lembrar praticamente nada do que aconteceu. E para piorar, o Doug desapareceu. E trazendo bastante gente conhecida nesse filme, Bradley Cooper, Ed Helms, o Zach Galifianakis, que, mano, é muito bom aqui esse filme, sério mesmo. É um dos, pra mim, esse filme aqui, ele funciona muito bem como uma comédia, a dublagem é muito boa, as cenas é muito engraçadas. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme Se Beber Não Case. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, Se Beber Não Case. A mais louca e atrapalhada despedida de solteiro em Las Vegas. Aqui está a lombada, parceria aqui da Warner. A parte de trás. Era sobre isso que eu falava, um filme engraçado e muito interessante. Um pouco aqui da sinopse do filme com alguns bônus, algumas ceninhas. A duração do filme é curta, 1 hora e 39 minutos. E a classificação para maiores de 14 anos, porque o tema é despedida de solteiro e contém consumo de drogas e linguagem de conteúdo sexual. E abrindo aqui está a arte do disco, bonita essa. Opa, essa arte do disco aqui é bem da hora, eu achei ela bonita, bem diferente do que seria nos discos da Warner, tipo é preto e branco, né? E esse daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 79% a crítica e 84% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar pra ele também. Beleza, então, esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes de Se Beber Não Case. Antes do menu não teve nenhum trailer show do filme, tá? Só apareceu a logo da Warner e foi direto pro menu, tá bom? Então curtem aí o menu de Se Beber Não Case.
Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Se Beber Não Case, uma das comédias mais conhecidas e divertidas dos anos 2000. A história acompanha 4 amigos que viajam para Las Vegas para comemorar a despedida de solteiro de Doug. Mas depois de uma noite completamente fora de controle, eles acordam sem nenhuma lembrança do que aconteceu e um pequeno probleminha, o Doug desapareceu. Agora eles precisam descobrir tudo o que aconteceu durante aquela noite para encontrar o amigo antes do casamento. E o filme é aquele estrelado por Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis e Justin Batra, além de Heather Graham, Ken Jeong e o Mike Tyson, tá? Sim, o Mike Tyson tá nesse filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa, bem detalhada que eu vou falar pra vocês sobre o filme Se Beber Não Case, parte por parte. Então, começando pela sinopse, vamos lá? Bora lá começar, gente! A história começa com Doug Billing, interpretado por Justin Barta, que está prestes a se casar. Antes do casamento, ele decide fazer uma despedida de solteiro em Las Vegas. O Doug, ele viaja acompanhado de 3 pessoas. Phil Wenick, seu melhor amigo, interpretado pelo Bradley Cooper, Stu Price, seu futuro cunhado, interpretado pelo Ed Helms, e o Alan Garner, irmão da futura esposa de Doug, interpretado pelo Zach Galifianakis. E é justamente que o Alan que vai transformar aquela viagem em uma verdadeira loucura. Próximo capítulo, a viagem para Las Vegas. Os 4 pegam um carro e partem para Las Vegas. O Doug ele está animado porque finalmente vai ter uma noite de diversão antes de se casar. O Phil também está empolgado. Stu, por outro lado, não está tão confortável. Ele é dentista e está noivo de uma mulher extremamente controladora, que eu odeio essa... Meu Deus do céu, não faz ideia o quanto que eu odeio ela. O Alan, ele é completamente diferente dos outros. Ele é estranho, inconveniente e parece não entender muito bem os limites sociais. Mesmo assim, os 4 eles chegam até Las Vegas. Próximo capítulo, Las Vegas. Eles chegam ao famoso Cassino Caesars, Palácio Caesars, eu acho que é o nome, e começam a aproveitar a cidade. O Doug e os amigos sobem para a cobertura do hotel. Eles decidem fazer um brinde à despedida de solteiro. Phil, Stu e Alan começam a beber. O Doug também participa. E é aí que acontece a grande decisão que muda tudo. Eles fazem um brinde no topo do hotel. Pouco depois, apagão. Na manhã seguinte, próximo capítulo. O Phil, ele acorda no chão. Stu está completamente desorientado e o Alan também está no quarto. Mas existe um problema. O Doug desapareceu. Além disso, o quarto está completamente destruído. E ninguém consegue lembrar absolutamente de nada da noite anterior. Eles encontram várias coisas inexplicáveis. Um bebê, uma galinha, um tigre no banheiro. E pra piorar, o Stu está sem um dente. Isso daí meio que me fez rir muito. Os 3 ficam completamente desesperados. Próximo capítulo, o bebê. Em meio à destruição do quarto, eles encontram um bebê. Ninguém sabe de onde ele veio. Alan imediatamente cria uma ligação com a criança, por isso que ele está segurando ela no colo. Mas ninguém consegue entender como um bebê foi parar na suíte. E principalmente, onde está o Doug? Próximo capítulo, o dente do Stu. O Stu ele percebe que está faltando um dos seus dentes. Ele não sabe como isso aconteceu. O mais engraçado é que ninguém lembra de nada. A cada nova descoberta, os 3 ficam ainda mais preocupados. Eles precisam reconstruir a noite anterior.
Pra piorar, no próximo capítulo, o tigre. Eles descobrem que existe um tigre no banheiro da suíte e agora precisam descobrir como aquele animal foi parar ali dentro. A situação parece completamente impossível, mas eles percebem que o tigre pode ter alguma relação com os acontecimentos da noite. Então eles decidem procurar o dono do animal. E é aí que aparece uma das maiores surpresas. Próximo capítulo, Mike Tyson. Eles descobrem que o tigre pertence a Mike Tyson. Os três entram em pânico. Eles percebem que em algum momento durante a noite roubaram um tigre do ex-campeão mundial de boxe. Eles devolveram o animal, mas antes disso o Alan acaba levando uma pancada do Tyson. Por isso que vocês estão vendo o olho dele todo roxo assim. É uma das cenas mais memoráveis do filme. Próximo capítulo, a polícia. Enquanto tentam descobrir onde o Doug está, Phil, Stu e Alan acabam tendo problemas com a polícia. Eles descobrem que foram presos durante a noite, mas ninguém consegue lembrar o motivo. A investigação deles continua revelando novas informações. Cada pista mostra que aquela noite foi muito pior do que eles imaginavam. Para piorar, próximo capítulo, o policial e o carro. Os três também descobrem que dirigiram um carro que não era exatamente deles. Eles não sabem como conseguiram aquela viatura da polícia. E quando percebem que existe um problema com o carro, ficam ainda mais desesperados. A viagem para Las Vegas está se transformando em um verdadeiro desastre. Próximo capítulo, o cassino. Durante a investigação, Stu e os outros percebem que estiveram em um cassino e descobrem que o Alan conseguiu ganhar uma enorme quantidade de dinheiro jogando. Alan aparentemente contou cartas e conseguiu vencer no Blackjack. O dinheiro acaba ajudando os três a resolver alguns dos problemas que surgiram. Mas, próximo capítulo, aparece Leslie Shaw, outro personagem importante, que é o Leslie Shaw interpretado por Ken Jeong. O Shaw, ele é um criminoso completamente maluco que teve contato com os três durante aquela noite. Ele também possui uma relação importante com o desaparecimento de Doug. E aí que vem uma das famosas falas. É engraçado porque ele é gordo. O dublador tá de parabéns. Próximo capítulo, o dinheiro. O Shaw, ele acredita que os amigos roubaram seu dinheiro. Ele passa a exigir que eles devolvam a quantia. O problema é que Phil, Stu e Alan não fazem ideia de onde está o dinheiro. Eles precisam continuar investigando enquanto tentam encontrar o Doug. O casamento está chegando, gente. Aqui é o próximo capítulo. Enquanto tudo isso acontece, existe um relógio correndo contra eles. O Doug ele precisa estar de volta para o casamento. A família começa a ficar desesperada. A noiva de Doug quer saber onde ele está e os três amigos precisam encontrar o rapaz o mais rápido possível. Próximo capítulo, a grande descoberta. Depois de seguirem várias pistas, eles finalmente conseguem reconstruir o que aconteceu e então descobrem algo que muda completamente a situação. O Doug, ele não foi sequestrado, na verdade, eles simplesmente esqueceram de o deixaram. E, próximo capítulo, onde estava o Doug? A grande revelação, uma das melhores piadas do filme. O Doug, ele estava no telhado do hotel. Durante a noite, os amigos acabaram colocando o Doug do telhado e esqueceram completamente dele. Enquanto os três estavam desesperados procurando pelo amigo, e ele estava ali o tempo todo. O problema é que eles não conseguiam chegar até lá, porque eles não se lembraram. Próximo capítulo, o resgate. Phil, Stu e Alan finalmente conseguem chegar até Doug. Eles encontram um amigo vivo, um pouco queimado, tá? O Doug está completamente desesperado porque está preso no telhado. Os três conseguem tirar ele de lá. E agora precisam correr para voltar para casa. Uma coisa que eu não quis faltar. Sabe de quem é esse bebê? É de uma stripper que o Stu se casou. Sério mesmo, ele ia pedir a mão da Melissa, aquela... Ai, meu Deus do céu, eu prefiro essa mulher do que a esposa dele, porque é ordinária. Eu gostei dessa personagem, que é a stripper. Eu bem que eu gostei. Próximo capítulo, a volta. Eles conseguem voltar para casa. O Doug chega a tempo para seu casamento e apesar de toda a confusão, ele consegue se casar. E à noite...
que deveria ser apenas uma despedida de solteiro acaba se transformando em uma das maiores loucuras de sua vida. E pra finalizar, gente, uma das cenas mais famosíssimas, a cena das fotos. Depois do casamento, os amigos encontram uma câmera digital. Eles descobrem que ela registrou praticamente tudo o que aconteceu durante aquela noite. Eles começaram a assistir as fotos e percebem que fizeram coisas ainda mais absurdas do que imaginavam. E o filme termina mostrando várias dessas fotos, e é aí que finalmente descobrimos que alguns dos acontecimentos que ficaram escondidos durante a história, contando também a música You Spin My Hair Right Round, Right Round. Essa música é muito boa, sério mesmo. O grande truque de Se Beber Não Case, gente, é justamente fazer o público descobrir a noite junto com os personagens. Nós não vemos a despedida de solteiro acontecendo, nós vemos apenas as consequências, o quarto destruído, o tigre, o bebê, o dente do Stu e o desaparecimento de Doug. E então vamos descobrindo aos poucos o que aconteceu, e no final descobrimos que tudo foi consequência de uma noite completamente fora de controle. E a fotografia final funciona como uma espécie de prova de todas as loucuras que eles fizeram. E ainda assim, o filme foi dirigido por Todd Phillips, diretor conhecido por trabalhar principalmente com comédias. É interessante perceber a diferença entre Se Beber Não Case e os filmes de Coringa, que ele dirigia anos depois. Curiosidades agora que eu vou falar desse filme. Se Beber Não Case, ele surpreendeu nas bilheterias e se tornou uma das comédias de maior sucesso de sua época. Depois do sucesso do filme, o Bradley Cooper ele passou a receber cada vez mais papéis importantes em Hollywood. A presença do tigre no banheiro é uma das cenas que imediatamente lembramos quando pensamos no filme. As fotos são fundamentais para revelar várias das loucuras que aconteceram durante a noite. E o bebê encontrado no quarto é uma das maiores pistas de que aquela noite foi muito mais absurda do que os personagens imaginavam. Agora a bilheteria. O filme, ele teve um orçamento de aproximadamente 35 milhões de dólares e foi um enorme sucesso. Arrecadou aproximadamente 277 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, 190 milhões de dólares em outros mercados e mais de 467 milhões de dólares mundialmente. Foi um dos grandes fenômenos de bilheteria de 2009. E o filme ele recebeu críticas geralmente positivas. A atuação do Zach Galifianakis, principalmente foi muito elogiada. O público também abraçou rapidamente o filme. O sucesso foi tão grande que acabou gerando duas continuações. O Se Beber Não Case Parte 2 em 2011 e o Se Beber Não Case Parte 3 em 2013. Portanto, gente, Se Beber Não Case funciona muito bem porque possui uma premissa simples, mas extremamente eficiente. Os personagens acordam sem memória e precisam descobrir o que aconteceu. Cada nova pista é mais absurda do que a anterior. O elenco aqui é excelente, principalmente o Bradley Cooper, Ed Helms e o Zach Galifianakis. Eu não sei falar o nome certo dele, tá? O filme ele também possui várias cenas que ficaram marcadas na cultura pop. Por outro lado, algumas piadas até que são exageradas e o humor é bastante adulto. Mesmo assim, pra mim, é uma das melhores comédias dessa época. Então, na minha opinião, gente, Se Beber Não Case é uma comédia excelente. Eu gosto muito da estrutura desse filme. Em vez de simplesmente mostrar os amigos fazendo uma festa maluca, o filme ele começa depois da festa. A gente acorda junto com eles e começa a pensar: o que aconteceu aqui? E cada descoberta deixa a situação ainda mais absurda. Primeiro aparece o bebê. Depois eles descobrem que tem um tigre no banheiro. E o Stu está sem um dente. Encontram o Mike Tyson e existe um criminoso atrás deles e eles não sabem onde Doug está. E tudo isso aconteceu em apenas uma noite. O Alan, interpretado pelo Zach Galifianakis, é sem dúvida um dos grandes destaques do filme. Ele é completamente sem noção e acaba sendo responsável por algumas das melhores cenas. Também gosto bastante do Phil e do Stu, porque os três possuem personalidades muito diferentes e isso deixa as interações mais engraçadas. E a ideia das fotografias no final é excelente.
Depois de acompanhar o filme inteiro, tentando descobrir o que aconteceu, finalmente vemos as provas de toda aquela loucura. É uma comédia que consegue manter o ritmo do começo ao fim. Não é uma história bem profunda e nem tenta ser. É simplesmente uma grande confusão em Las Vegas e funciona muito bem, e até a dublagem do filme é excelente. E a nota que eu vou dar para o filme Se Beber Não Case é 9. É uma das comédias mais divertidas dos anos 2000, com personagens muito engraçados, situações absurdas e uma história que consegue prender a atenção justamente porque queremos descobrir o que aconteceu naquela noite. Se você vai para Las Vegas com esses 3 amigos, já sabe, alguma coisa vai dar muito errado. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Se Beber Não Case aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. O que vocês acharam do filme Se Beber Não Case? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? E qual personagem vocês acharam mais engraçado? O Alan, Phil ou Stu? E vocês teriam coragem de fazer uma despedida de solteiro em Las Vegas depois de assistir a esse filme? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para o filme e responder até os comentários. Também, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no Bora DVD, e ative o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.